paz do Senhor, amados irmãos, Deus abençoe. Eu vou ler aqui, vou compartilhar com você uma postagem que eu vi aqui no Facebook, achei muito legal, muito interessante, vou compartilhar com você. E a gente sabe que é normal no meio cristão, se fala muito do falso líder, do falso pastor, não é? Mas pouco se fala da falsa ovelha, dos falsos crentes, que é liderado pelos pastores verdadeiros. Existem os falsos, mas é claro, não podemos esquecer que existem os verdadeiros, bem como as ovelhas. Existem as falsas ovelhas, mas também existem os verdadeiros, né? Os verdadeiros cristãos. É muito comum, é muito normal falar também dos pastores que ferem as suas ovelhas. E quando são as ovelhas que ferem os seus pastores? Muito se fala dos falsos líderes, mas não falamos quase nada sobre as falsas ovelhas, os falsos crentes. Esses parece que pode fazer o que quiser e nada será dito a seu respeito. Os pastores também são seres humanos, por muitas vezes sofrem calado. Às vezes compartilha isso com a sua família, esposa e filhos, algumas vezes somente com a sua esposa. Mas, na maioria das vezes, faz isso em silêncio, divide seus fardos apenas com Deus em oração. Mas, inevitavelmente, sua família sofre também, pois ainda que ele não fale nada, a esposa percebe o semblante do marido, os filhos também percebem a tristeza do seu pai. Ninguém fala do membro quando, corrigido biblicamente por seu pastor, escolhe dar as costas e abandonar a igreja, pois não quer se arrepender. Queria apenas uma palavra que respaldasse o estilo de vida que levam, contrário às Escrituras. Quando não encontra essa palavra em seus líderes, sai da igreja e ainda falando mal do pastor. Muitos desses crentes foram ajudados, socorridos quando precisaram. Foram verdadeiramente amados por seus líderes. Alguns desses crentes disseram, estamos juntos, pode contar comigo. Mas, quando ouviram o primeiro não do seu pastor, que antes eles chamavam de pastorzão, agora passa a chamar de falso profeta. Não estamos aqui falando dos falsos mestres, estamos falando dos verdadeiros. Sei que vai chover comentário do tipo, mas os pastores são isso, são aquilo. Estamos aqui falando desses homens sérios que têm dado a vida pela verdade do Evangelho. Quando eles falharem, pois irão falhar um dia, irão falhar em algum momento, nem que seja não atendendo seus pedidos, sua vontade, suas expectativas. Quando esse dia chegar, esteja ao lado deles, para ajudar, se levantar e não apedrejá-lo. Olha, existem os falsos mestres, mas também existem as falsas ovelhas. E aí? Não queira ser um e nem o outro. Pela postagem que eu vi, o autor desse texto é o Alain Basílio. Okay? Isso traz uma grande reflexão. É verdade, meus irmãos, isso é uma pura verdade. Quando se fala de uma falsa ovelha, como não lembrar de Judas Iscariote? Judas Iscariote congregou na melhor congregação apostólica, cujo pastor, cujo líder era o próprio Jesus. Não existe um líder perfeito como o nosso Senhor Jesus Cristo. Contudo, meus irmãos, mesmo assim, Judas Iscariote acabou traindo o nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Agindo com falsidade contra o nosso Senhor Jesus Cristo. No final das contas, ele foi arrancado da mesa com as suas próprias atitudes. Pense nisso. Ovelha, orem por seus pastores. Pastor, ore por suas ovelhas. Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus.